E se eu te disser que existe uma técnica matadora onde você gira um botão e adiciona efeito em todos os canais da sua música? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te ensinar uma técnica que todo DJ e produtor musical tem a obrigação de saber. Então, basicamente o que você vai fazer é o seguinte, eu tenho o exemplo de uma música aqui, né, que foi até um exemplo que a gente usou nos vídeos atrás, e eu vou aproveitar o mesmo projeto para te mostrar essa técnica. Então eu tenho a minha música rolando aqui, ó. E digamos que eu quero adicionar efeitos aqui no meu canal. Digamos que eu quero fazer efeito aqui na minha bateria. Deixa eu desligar o metrônomo que estava ligado aqui, ó. Então para adicionar efeito na minha bateria, primeira coisa, eu quero girar um botão só, né? Então o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui todos os canais da minha bateria. Cliquei aqui no primeiro, apertei o Shift e vim para o último. Vou dar aqui um Ctrl G para criar um grupo e agora eu tenho a minha bateria agrupada. E aí o que eu vou fazer? Eu vou usar o famoso canal de retorno. Então, para que serve o canal de retorno? O canal de retorno, ele vai servir para te ajudar com economia de processamento e também vai fazer com que os efeitos atuem de uma forma diferente nos elementos da sua música. Quando a gente joga um elemento direto no canal, aqui um efeito de reverb ou de delay, o que acontece? Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou pegar o reverb do Ableton aqui e vou jogar aqui dentro. Vou jogar dentro do clap aqui o reverb do Ableton. Quando eu jogo ele aqui, ele vai abrir aqui embaixo. E aí o que a gente tem aqui? A gente tem o efeito e tem esse botãozinho aqui chamado Dry Wet, que é aqui que você vai nivelar o tanto de efeito que você quer dentro do canal. Lembrando que aqui funciona da seguinte maneira. Se eu tiver zero efeito, eu tenho só o som original do canal. Na medida que eu vou adicionando o efeito, aqui, por exemplo, 30%, eu tenho 30% de efeito, 70% de som original, tá? E quanto mais eu vou adicionando, mais essa divisão vai acontecendo. 50%, o que ele está me dizendo? Que eu tenho metade efeito, tenho metade som original. Se eu deixar 100%, eu não tenho mais som original, eu tenho só o efeito. Então, qual que é a sensação que eu tenho aqui, ó? Olha lá, ó. Aqui eu tô tendo só o efeito. Se eu deixar em 0, eu tenho só o instrumento. Na medida que eu vou dosando, eu vou misturando efeito e tal, né? Só que o que acontece aqui? Na medida que a gente vai colocando efeito, o som original ele vai ficando mais fraco, ele vai misturando com efeito. Então, a vantagem de você usar efeitos inseridos diretamente no canal é quando você quer, por exemplo, dar a sensação de que o elemento está mais longe na sua música, ele está mais para trás. Sabe quando você fala com alguém, assim, você vai... Eu vou dar um exemplo, você vai numa quadra, por exemplo, e você conversa com alguém que está muito longe, aí você grita, você mais escuta a reverberação da voz da pessoa do que a voz dela em si, né? Porque você ouve muito mais o ambiente do que a voz da pessoa. É mais ou menos o que acontece aqui. Se você quer dar essa sensação de que o elemento está mais para trás na sua música, ele está mais distante, você vai inserir o efeito diretamente no canal, principalmente o reverb, né? E vai usar ele direto no canal. Mas no nosso caso aqui, eu não quero fazer isso. Eu quero inserir reverb na minha música, mas eu quero que os elementos continuem com a mesma força, com o mesmo punch. Então o que eu vou fazer? Vou usar o nosso querido canal de retorno. Então vou deletar aqui, ó. Se você reparar aqui dentro do Ableton, aqui embaixo na tela de arranjo, ó, eu tenho um A reverb e um B delay. Esses são os canais de retorno. Então dentro do canal de retorno vai funcionar da seguinte maneira. O canal de retorno ele serve só para o efeito. Então, aqui dentro do canal de retorno, quando você joga um efeito dentro dele, ó, o Dry Wet vai estar sempre em 100%, porque esse canal ele serve somente para o efeito, beleza? Então o que vai acontecer aqui? Como é que eu faço para ativar esse canal de retorno? Se eu quiser ouvir aqui o reverb do clap, quiser mandar o reverb para esse canal, eu tenho que utilizar um botão chamado Send, que é esse botãozinho aqui do lado, ó. Aqui eu tenho dois botõezinhos, ó. Tá vendo que eles estão com menos infinito aqui, né? Aqui seria equivalente ao A e aqui seria equivalente ao canal B. Retorno A, retorno B, beleza? Aqui, ó, se a gente for olhar nos canais de retorno, eu tenho o A reverb e o B delay. Então eu sei que o primeiro é o A do reverb e o segundo é o B do delay. Se você quiser abrir o mixer também, agora no Ableton 12 a gente consegue abrir o mixer aqui na tela de arranjo, né? A gente consegue ver aqui, ó, dentro do mixer, que a gente tem esses botõezinhos chamados Sends aqui, ó. Então eu tenho o Send A e o Send B, que é exatamente o mesmo botão, tá?
Exatamente o mesmo parâmetro que aparece aqui. Só que aqui ele está resumido, por isso que não aparece A nem B, tá? Então, beleza. Se eu quiser mandar agora o efeito lá para o canal de retorno, o que acontece? Eu tenho que erguer esse volume e aqui eu vou começar a mandar o som desse canal para o canal de retorno. Então aqui a gente está enxergando o canal de retorno junto. Então o que ele faz aqui, ó? Ele tira o som desse canal, né? Esse botãozinho aqui ele vai começar a aumentar o volume, vai começar a mandar som para esse canal, aonde eu tenho somente o efeito, e aqui nesse canal eu vou começar a ouvir só o efeito. Então olha só o que vai acontecer. Vamos lá. Vou começar a erguer o volume aqui, ó. Olha lá, ó. Se você reparar, ó, já tá aparecendo efeito aqui, ó. Mas o volume do meu clap não muda, né? Olha lá, ó. Deixar no máximo. Então, o que tá acontecendo agora? Eu tenho uma mistura total, né? 100% de efeito, 100% do som original mesclados aqui, né? Então, se eu solar aqui, ó, o canal de retorno, eu só escuto o retorno, o efeito, né? Então, esse botão do send, muita gente chama de mandada também, nada mais é que um botão de volume, onde eu escolho quanto de volume eu quero mandar, por exemplo, do canal do clap, que é o que eu estou mexendo aqui agora, para o canal do reverb. Se eu mexer no B, eu vou mandar para o delay. Então, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Vamos tirar o solo aqui. Vamos solar só o clap aqui para a gente ficar mais fácil de entender, ó. Então, olha o que está acontecendo. Se eu clicar no B delay aqui, ó, eu vou conseguir enxergar aqui embaixo o delay, ó. Vou dar um zoom aqui para a gente enxergar melhor. Então, agora esse canal está recebendo o som aqui do meu clap e está gerando só o efeito. Por que eu tenho que deixar aqui 100%? Se eu mexer na porcentagem, eu vou dobrar o volume, né? Eu vou ter o volume do canal original e vou ter mais o volume do canal de retorno aqui. Por isso que eu não posso deixar em 0 e muito menos deixar em 50% e tal. O canal de retorno, o efeito, ele sempre deve estar em 100%, beleza? E aí você fala assim pra mim, né? Pô, Carlinhos, mas você falou do negócio de girar um botão aí, mas eu tô vendo que tem um monte de botão de send aí pra botar o reverb nos meus canais, né? Então você pode trabalhar de duas formas. Como eu fiz um grupo aqui da bateria, se eu quiser mandar reverb, o mesmo reverb, exatamente a mesma quantidade de reverb pra minha bateria toda, o que eu vou fazer? Eu vou mexer no send do grupo, ó. Olha lá. Exagerei pra gente conseguir entender bem aqui, né? Mas você também tem a possibilidade, se você quiser, de enviar o tanto de efeito que você quiser para cada canal individual. Vou dizer para você que hoje em dia, normalmente quando eu vou fazer a ambiência da minha bateria, né, que seria a gente colocar um reverb na bateria e deixar essa bateria dentro do mesmo ambiente, digamos assim, eu costumo usar a mesma quantidade de efeito no grupo mesmo para mandar para a bateria toda, porque isso deixa a sensação de que o elemento está realmente no mesmo ambiente. Então o que acontece aqui, ó? Você pode, dentro dos canais de retorno, adicionar o efeito que você quiser. Aqui ele vem por padrão com um reverb e um delay, mas você pode adicionar canais de retorno aqui, ó, clicando com o botão direito aqui em cima e escolhendo essa opção aqui, ó, Insert Return Track, ou Ctrl Alt T, o atalho, tá? Já aparece aqui do lado. Então você pode adicionar quantos canais de retorno você quiser aqui. Na verdade, eu acho que tem um limite de canal de retorno, mas tem muitos canais de retorno. Você pode colocar muita coisa aqui. Normalmente, o que eu uso dentro das minhas músicas, reverb, delay, e às vezes mais de um reverb, mais de um delay, às vezes um saturador, depende, tá? Mas normalmente, reverb e delay. Aí você pode reparar o seguinte, quanto mais canal de retorno eu crio, mais sends aparecem aqui para mim, né? E aqui também, ó, vai aparecer todos esses sends. Então a ordem é essa, né? Sempre A, B, C, D, E por diante, né? É a ordem ali normal, né? Vai colocando um do ladinho do outro, um embaixo do outro. E aí você pode fazer automações nesse reverb, você pode usar o reverb para ambiência, você pode usar efeitos para pirar na sua música, fazer subida, fazer um monte de coisa. Então, esses canais de retorno, eles são muito úteis. Tem essa possibilidade da gente deixar os efeitos e o som forte ao mesmo tempo, mas o que eu mais gosto do canal de retorno é que eu posso usar um único efeito para vários canais da minha música e isso vai economizar processamento no meu computador. Então você imagina aqui, ó, que eu tenho a minha música
Não precisa nem ser a música inteira, né? Só a minha bateria aqui, ó. Eu tenho 5 canais de bateria, então imagina se eu fosse usar 5 reverbs aqui, um em cada canal, o processamento acaba ficando um pouco mais pesado do que eu usar um reverb no canal de retorno e mandar toda essa bateria para lá, beleza? Quis fazer esse vídeo para explicar essa importância do canal de retorno aqui, porque tem muita gente que eu conheço que já produz há um certo tempo e ainda não entende exatamente o que o canal de retorno faz. Para você que é DJ, esse canal de retorno, você também consegue fazer esse mesmo esquema lá no mixer, nos mixers da Pioneer lá, no mixer V10, que é o mais novo, né, no A8, no DJM 900, DJM 900 Nexus e Nexus 2, eles têm uma opção de send return lá também que funciona exatamente do mesmo jeito que eu tô te mostrando aqui, para você ligar lá RMX1000, ligar outros efeitos, né, você consegue ligar pedal de distorção, várias coisas dentro do mixer e usar como canal de retorno para ter efeitos extras na sua apresentação. Então, o conceito é exatamente o mesmo, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, segue a gente nas redes sociais e me diz aí o que você achou. Gostou dessa técnica? Comenta aí que a gente vai gostar de saber, beleza? Obrigado aí, é nóis, valeu!